A morte é, sem dúvida nenhuma, o fenômeno mais intrigante e preocupante da humanidade. Mesmo que nós rejeitemos esse fato, ele nos condena a todos. E segundo a Escritura, foi pelo pecado de um só homem que todos nós recebemos essa condenação. Mas também é pela vida de um só homem, de um único homem, que nós recebemos a dádiva máxima da graça de Deus, da vida eterna, de transpor a morte para a vida. Jesus Cristo. A mensagem de hoje é sobre isso, o único homem. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo está fazendo uma demonstração daquilo que é conhecido como resultado do pecado, a condenação da morte. Ele diz que por causa do pecado de um só homem, e isso veio a trazer a consequência da morte, como salário, como consequência. E logo todos nós nos tornamos tantos pecadores quanto condenados à morte, pela transgressão de um só. Até mesmo porque ele diz que não só pela transgressão de um só, mas porque todas as nossas transgressões, em todas as gerações, em todo o tempo, resultaram nisso também. Fizeram com que isso se tornasse a consequência para nós terrível daquilo que nós conhecemos como morte e também como pecado. Mas ele ressalta aqui que maior do que tudo isso, muito mais importante, muito mais relevante do que aquilo que nós mais tememos, que é a morte, é o efeito que a graça de Deus, que o que resultou do sacrifício de um só homem também, um único homem, trouxe a todos nós, que foi a vida eterna. Pela vida de um só, ele diz, resultou nessa dádiva maravilhosa da graça de Deus, da vida eterna. Como isso funciona? Que a partir do sacrifício de Jesus, mas não somente pelo sacrifício, mas pelo que ele realmente demonstra na ressurreição, é que nós podemos crer na vida eterna, naquilo que realmente é o resultado de Deus, da graça de Deus para todos nós. Toda essa exposição do apóstolo Paulo demonstra para nós algo extremamente importante e fundamental, que é exatamente aquilo que nós tememos, no caso da morte, fica sendo agora menor do que aquilo que nós almejamos, que é a vida eterna, e que já recebemos. Recebemos pela vida de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele sobre nós, em favor de todos nós. Por isso, muito mais agora, como ele mesmo expõe, essa dádiva suprema, essa dádiva por excelência da graça de Deus, ela é muito maior do que aquilo que nós mais temíamos, aquilo que nós mais tínhamos por culpa, por transgressão, pelo pecado e pela consequência do pecado, que é a morte. Nós temos agora o poder de suplantar tudo isso, porque aquilo que Jesus nos trouxe através do seu sacrifício, da sua vida, é muito maior do que aquilo que nós fomos condenados pela morte. Então eu oro nesse dia para que todos nós possamos realmente guardar e firmar essa esperança maravilhosa em nossos corações, e que seja ela maior do que qualquer medo, do que qualquer temor, que por incrível que pareça, a Escritura fala muitas vezes para não termos medo
porque agora Jesus Cristo veio para trazer a esperança eterna, da vida eterna. E é pela sua ressurreição que nós temos essa certeza. É a ressurreição de Cristo que nos traz essa esperança maravilhosa, essa dádiva da graça de Deus, da vida eterna. Por isso todos nós não tememos mais a morte. Ela não tem mais esse impacto sobre nós, porque a vida eterna está presente nos nossos corações. Que Deus possa fazer isso em todas as pessoas que estão nos vendo nessa hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.